Começar a construção de uma casa, ela não é difícil. O que é difícil é você começar a construção e você terminar a sua construção conforme você tinha pensado de imediato lá no início, lá antes de começar a sua construção. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira, arquiteto, que vai conversar aqui um pouco com você sobre planejamento e etapas da construção de uma residência. Problemas vão acontecer durante a construção da sua casa, durante a construção da sua residência? Sim, eles vão acontecer, os imprevistos vão acontecer e eles têm que ser previstos, eles têm que ser planejados. Todos os problemas da sua construção podem e devem ser planejados de antemão. Então eu vou falar sobre as atividades das etapas das obras. Quando você começa uma obra, ela tem uma série de atividades que precisa ser levada em conta e que precisa ser planejada para que toda a sua construção possa ser detalhada desde o início até o fim. O primeiro ponto para que você tenha uma obra organizada, para que você tenha uma obra planejada, é que você precisa ter um projeto, porque é no projeto que você vai entender todas as fases da sua obra, todas as atividades e todas as etapas que serão necessárias para começar, para terminar a construção aí da sua casa. Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sininho, sabe para quê? Para que toda vez que eu postar um vídeo como o vídeo de hoje, você será avisado e não perder. Vem com o Ed para o vídeo de hoje que tá bom demais. Quais são as fases da construção de uma casa que talvez você possa até saber, mas que você não leva em conta como um planejamento? Porque quando você tem um projeto, isso está bem claro. Então, se você tem um projeto, siga este projeto. As fases da construção de uma residência, as fases da construção de uma casa, elas são 4. A fundação e estrutura, a alvenaria, que são os fechamentos em paredes, e a cobertura e o acabamento. Então, como que você começa a organizar a construção da sua casa? Você pega o seu projeto, por isso que eu falei no início do vídeo que é importantíssimo você ter um projeto. A partir do seu projeto, você começa a separar a sua construção nestas 4 fases. A primeira fase, que é a fase da fundação, os pilares, as vigas e a laje, ou seja, fundação e estrutura. É importantíssimo você dividir em fases e você pegar esta fase, que é a fase mais pesada, a fase mais custosa, que vai levar mais dinheiro na sua obra, e separar. Porque, por exemplo, você pode até dividir aí os custos desta construção na fase de estrutura e fundação em 3 valores também, que você pode dividir em fundação, pilares e vigas e laje. Nesses 3 custos que você vai ter dentro da fundação, você vai ver que quando você tem um projeto que determina a quantidade de sapatas, a quantidade de pilares, a quantidade de vigas, a quantidade e o tipo de laje, você começa a pensar em valores e você começa a separar um valor para esta fase da construção, que é uma fase que vai levar aí cerca de 40% da sua construção, vai apenas nessa fase de fundação e estrutura. E um ponto interessante aqui também é que nesta fase você pode contratar especialistas nesta área. Por exemplo, nós temos pedreiros que são especialistas na fundação e na estrutura de uma casa. Nós temos pedreiros que são especialistas na preparação de lajes. O segundo ponto que você precisa levar em conta quando você já dividiu as fases da sua casa é que você precisa estabelecer as datas e os prazos para cada etapa. Você tem a etapa da estrutura, você tem a etapa da alvenaria, você tem a etapa da cobertura e você tem a etapa do acabamento. Você tem que separar estas etapas e você tem que determinar os custos, os valores que você vai dispensar para cada uma destas etapas, e você tem que determinar também de antemão os prazos. Por quê? Porque estes prazos vão determinar como que você vai fazer a sua construção, como que você vai dispensar, ou seja, separar os valores financeiros, os aportes financeiros para esta construção. Então, quando você determina prazos, o que você tem que levar em conta? Um outro ponto, que é um terceiro ponto, que está interligado, que é criar uma relação entre estas tarefas.
É isso que é um planejamento de obra. Planejamento de obra não adianta você fazer assim, olha, eu vou levar 30 dias para fazer a fundação, depois eu vou levar 30 dias para fazer os pilares. Por quê? A fundação está interligada com os pilares estão interligados com as alvenarias. Muitas casas pequenas, as obras menores, a alvenaria é feita ali juntamente com os pilares, ou seja, os pilares vão ser cheios juntamente com a alvenaria. Você levanta ali 10 fiadas de bloco e começa a encher, colocar as tábuas e fazer a concretagem dos pilares. Então é importantíssimo que você estabeleça as datas e prazos para cada uma dessas etapas e não se esquecer que existe uma relação entre estas tarefas. Por exemplo, quando nós estamos pensando em uma laje que vai receber uma cobertura de telhado, é importante então na hora da fase da construção desta laje, da preparação da estrutura desta laje, você também começar a pensar no telhado. Existe um quarto ponto que você precisa colocar o seu cronograma em prática. O que você precisa fazer então? Você tem um cronograma, você está montando o planejamento aí da sua casa e de certa forma o que você fez? Você dividiu em 4 etapas, que são alvenaria, estrutura, cobertura e acabamento. E eu falei aqui para você que essas fases podem estar interligadas. Existem atividades da fundação que está junto ali com a preparação das paredes. Por exemplo, se você vai construir em alvenaria estrutural, você precisa desde a fundação já estar preparando a paginação dos blocos, a paginação dos blocos estruturais. O que é colocar este cronograma em prática? Colocar o cronograma em prática é você se atentar para que cada atividade possa ser feita de acordo com os prazos pré-estabelecidos. Como eu disse aqui, se você tem 30 dias para a fundação e você tem 30 dias para a alvenaria, você tem que levar em conta que todo esse conjunto deverá ser feito dentro dos 60 dias previstos aí no seu cronograma. E o último ponto que você precisa observar é que você tem que acompanhar e medir os resultados deste cronograma. Sabe por que este cronograma vai ser importante para você e que é importante que você acompanhe os resultados? Porque se você não acompanhar os resultados desde o início, você não consegue, no meio da sua obra, mensurar os custos, mensurar os prazos e determinar exatamente aquilo que você quer comprar, aquilo que você quer gastar, os materiais que você vai utilizar aí na sua obra. E muito provavelmente você também não vai conseguir saber quais os profissionais você vai ter que contratar para dar continuidade na sua obra. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei sobre planejamento e etapas da construção. Vem com o Ed, canal Falando de Cidade.